Olá, meu nome é Guilherme e juntamente com o professor Rafael nós desenvolvemos o trabalho investigando o uso de co-op e ataques da RDoS que hoje eu apresento para vocês. Ataques da RDoS são ataques distribuídos de negação de serviço por reflexão, onde um atacante ele tem como objetivo causar indisponibilidade de serviços ou até mesmo da rede de uma vítima através do redirecionamento de tráfego e congestionamento da rede. Vários fatores contribuíram para a popularização desse ataque e fatores que vale a pena citar são o fator de amplificação, que o que ocorre? Geralmente a requisição enviada pelo atacante ela é menor que a resposta dada pelo servidor, então é isso que a gente chama de fator de amplificação. Outros fatores que auxiliam na popularização desse tipo de ataque, por exemplo, é muito difícil se identificar quem é o atacante nesse esquema de ataque, o vasto número de refletores disponíveis na internet e eu, atacante, com pouco recurso computacional, consigo causar um grande impacto final na vítima. O nosso problema que a gente vai tratar nesse trabalho é a utilização do protocolo co-op em ataques da RDoS, e o nosso trabalho vai fazer análise e caracterização desse tráfego da RDoS utilizando co-op. E como é que a gente vai ter acesso a esses dados? A gente vai simular se mais um refletor dessa cadeia de refletores, e toda vez que o atacante entrar em contato, enviar uma requisição para o nosso falso refletor, a gente vai coletar para uma posterior análise, salvar para uma posterior análise. O protocolo co-op é um protocolo IoT, e por que a gente escolheu ele? Por um fato e por uma hipótese. O fato é que o protocolo co-op é um novo vetor de ataques DRDosos e o seu uso ele parece ser crescente. E a hipótese levantada é que, como eu já disse, o protocolo co-op é um protocolo utilizado na IoT, e o IoT está tendo um crescimento vertiginoso na última década, e a gente tem a cabeça que quanto mais se popularizar o IoT, mais dispositivos utilizando o protocolo co-op, com mais dispositivos utilizando o protocolo co-op, mais possíveis refletores nós vamos ter. Quanto mais possíveis refletores nós vamos ter, mais atraente é o ataque para mais atraente é o ataque para um atacante, para um usuário malicioso. E a própria RFC do protocolo co-op, ela admite a sua possível utilização em ataques da RDoS, e ela recomenda a utilização de um firewall para separar o dispositivo da rede interna da rede externa. E aqui é um formato de uma mensagem co-op. A gente tem um cabeçalho que compreende essa parte, um conjunto de opções e o payload. O protocolo co-op, o formato da mensagem, ele é muito parecido com o HTTP, e o meu payload ele é do tipo, tem um método, que pode ser um GET, um PUT, e tem uma URI, e o conjunto de método e URI forma a requisição da mensagem. E como a gente capturou o tráfego? Eu falei que a gente ia capturar o tráfego para análise, e agora eu vou dar uma explicação um pouco melhor de como a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso através de um honeypot específico. Um honeypot específico protocolo co-op. Um honeypot é uma ferramenta que simula ser um servidor mal configurado, e toda vez que um atacante interage com ele achando que é um refletor, ele captura esse tráfego. No nosso caso, como eu já disse, a gente vai fazer um honeypot específico, o protocolo co-op, e o nosso honeypot funciona da seguinte forma. Toda requisição que a gente recebe, a gente trata como se fosse uma requisição do tipo GET, solicitando uma lista de recursos do dispositivo, e a gente responde para a vítima uma resposta fixa de 1496 bytes de comprimento. Por que a gente faz esse tratamento de tratar como se fosse uma única requisição que a gente recebe? Por dois motivos. O primeiro motivo é que essa requisição ela é a requisição mais comumente utilizada em ataques da RDoS utilizando co-op, e o segundo motivo foi para facilitar a implementação da lógica de tratamento de requisições. O nosso honeypot ele se preocupou em não ter um peso significativo no ataque, e a gente limita o número de respostas diárias dadas por IP. Assim a gente não causa um impacto tão grande na nossa vítima final. A gente continua recebendo e coletando esse tráfego, a gente só não responde para a nossa vítima. E o nosso honeypot ele entrou em produção dia 3/3/20, e os dados coletados que a gente analisa nesse trabalho foram do dia 3/3/20 até o dia 3/8/20, que totalizam 5 meses. A gente tem dois tipos de requisições que existem no nosso honeypot, que são varreduras, que procuram refletores na internet, e ataques de fatos. E para separar o que é uma varredura e o que é um ataque, a gente utilizou essa definição do que é um ataque da RDoS. Um ataque da RDoS é um conjunto de 5 ou mais requisições com endereços IP de origem pertencentes à mesma rede, em que requisições consecutivas têm um intervalo de no máximo 60 segundos. Baseado nessa definição do que é um ataque da RDoS, nós tivemos um número total de ataques nesses 5 meses de coleta de 28.
E o número de requisições somada desses ataques deu um total de 73.116 requisições no total. As requisições por ataque variaram entre 5 e quase 25 mil, e a duração dos ataques variou entre 2 segundos e quase 105 segundos. Esse aqui é uma figura, uma imagem, que ela mostra a distribuição relativa em relação ao percentual total por tamanho de quadro em bytes. No nosso caso, a gente vê que a gente tem grande parte das requisições foram de 60 bytes, cerca de 79,3 vezes, o que mostra que o atacante ele tem como objetivo minimizar o tamanho da requisição para maximizar o fator de amplificação. O que ocorre é que muitas vezes o atacante ele nem se importa muito com a semântica do protocolo, porque ele confia que o dispositivo vai responder alguma mensagem significativa para ser utilizada no ataque. Considerando que o nosso honeypot, como eu disse, ele responde uma resposta fixa de 1496 bytes de comprimento, e a gente pode dizer que a nossa média é de 60 bytes de comprimento da requisição, nós tivemos um fator de amplificação de 24,9 vezes. E esse fator de amplificação ele é menor do que alguns fatores de amplificação reportados na literatura, que pode ser até 46 vezes, já foi reportado. Isso mostra que os nossos atacantes ainda não estão utilizando o protocolo da melhor forma para realizar o ataque com o maior impacto possível. Mostra que eles ainda estão usando ferramentas que não são tão efetivas quanto as que já existem. Considerações sobre os ataques. Os ataques foram poucos ataques, apenas 28, com baixa intensidade e duração. Porém, o número de requisições que nosso honeypot recebe diárias no mês vem aumentando, a média. Em março, abril, maio apresentou crescimento. E em junho a gente teve essa falta de requisições porque teve uma indisponibilidade no nosso honeypot. Mas se tu vê, o nosso gráfico ele apresenta uma tendência de alta. Então a gente acredita que quanto mais o tempo for passando, mais requisições nós vamos ter no nosso honeypot e mais popular vai ser o ataque da RDoS utilizando CoAP. Na conclusão, eu concluo que o nosso trabalho ele conseguiu coletar os dados, nosso honeypot foi efetivo na coleta dos dados e que o protocolo CoAP ele vem sendo utilizado em ataques da RDoS, porém ainda estamos no estágio inicial, onde são poucos ataques com pouca intensidade e duração. Na continuidade da pesquisa, a gente vai continuar coletando dados para fazer esse acompanhamento da evolução do ataque de RDoS utilizando o CoAP. E como no nosso honeypot na UDESC ele possui outros 7 protocolos implementados, nós vamos fazer análise da utilização do protocolo CoAP em conjunto com outros protocolos em ataques multiprotocolos. Muito obrigado para você e esses são nossos contatos e sinta-se à vontade para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.